todos. Obrigada aí por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para a gente estar aqui discutindo um pouco um assunto que, como a professora Patrícia, minha xará, comentou, é tão importante, e foi um prazer poder conhecer a Patrícia no grupo do Instituto de Química da Unesp, e obrigada pelo convite. E eu gostaria, assim, de reforçar que quando ela comentou comigo e me convidou se eu não queria vir conversar com vocês, foi um imenso prazer, devido à minha experiência prática mesma, de estar iniciando a carreira como auditora em tudo isso, e eu percebi o quanto existe ainda um gap de conhecimento por parte dos alunos de graduação, que quando vão para o mercado de trabalho, principalmente a indústria, não tem um conhecimento mínimo do que é um sistema de gestão ISO, e isso dificulta bastante, tanto para a empresa, como até para o próprio profissional. Então, somando toda a minha experiência na área ambiental, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, e mais a experiência como auditora, consultora dos sistemas de gestão ISO, eu resolvi complementar os dois assuntos e tratar com vocês hoje aí qual a importância dos sistemas de gestão ISO como ferramenta para a sustentabilidade empresarial. Então, eu sou química de formação, fiz lá no IQ da Unesp em Araraquara, depois eu fiz uma especialização em gestão ambiental na Faculdade de Engenharia Mecânica, lá da Unicamp, em 1998, e aí eu tive um convite, quando eu fui defender o meu TCC desse curso de gestão ambiental, para fazer um mestrado na engenharia civil, e o meu mestrado foi na área de fotocatálise heterogênea, aplicada à desinfecção de águas residuárias e efluentes também industriais, efluentes hídricos em geral. Depois eu continuei na área acadêmica, na parte de fotocatálise heterogênea também, mas aí o foco era o tratamento de água subterrânea contaminada com derivados de petróleo. Usei como compostos modelo benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. Também no reator fotocatalítico que nós desenvolvemos, eu testei a água subterrânea real, contaminada com gasolina, e depois eu terminei o doutorado, patenteei, inclusive, esse reator, utilizando filmes finos de dióxido de titânio dopado com zircônio. Até coincidentemente, conversando com a professora Patrícia, nós tivemos aí orientadores e pesquisadores na mesma área aí de fotocatálise, e tivemos a grata surpresa aí de saber disso, né, conversando. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu até tentei para a área de inovação em algumas empresas, eu tinha sempre a sensação de que eram desenvolvidos projetos maravilhosos na universidade, isso já era 2007, mas que ainda se aproveitava pouco a transferência de tecnologia desses projetos para a indústria. E aí acabei tendo um convite para iniciar uma qualificação numa certificadora alemã, a DQS do Brasil, como auditora da ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. E aí comecei, essa qualificação é um processo longo, depois quem quiser saber detalhes, né, no final dessa apresentação, depois eu deixo meu contato, posso auxiliar, posso explicar melhor, mas o fato é que o processo ele demora mais do que um ano até que a gente se torne efetivamente auditor qualificado e possa passar a compor uma equipe de auditores de certificadora. Então, nesse meio tempo, eu ainda tinha disponibilidade de atuação, então foi aí que eu tive uma experiência também na esfera pública, no município de Santa Bárbara do Oeste, que pertence à região metropolitana de Campinas, e eu fui
auxiliá-los na elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, isso já era 2009. Depois, oportunamente, o município, ele passou a integrar o Consimares, que é um consórcio intermunicipal de gestão integrada de 9 municípios aqui da região metropolitana de Campinas. Então, também tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos planos municipais de resíduos sólidos, mas aí de forma integrada, ou seja, dos 8 municípios juntos. Na época, inclusive, o laboratório Fluxos da Engenharia Civil, ele deu um treinamento de como deveria ser conduzido todo esse trabalho, então foi bastante enriquecedor para mim ter iniciado formalmente, aí depois do doutorado, um projeto profissional aí no meio público e com um tema tão importante que é a gestão de resíduos sólidos e cada vez mais eu vejo quão é importante a nossa formação como químicos, como engenheiros, para todo esse processo que vem acontecendo no Brasil e no mundo todo de gestão de resíduos e valorização. Opa. Eu me qualifiquei na gestão da qualidade, gestão em energia, que são outras normas, na 45.001, que na época era o OSA, Saúde e Segurança. Hoje eu continuo trabalhando como auditora interna dessas normas e também em consultoria. Mas, durante toda a minha trajetória como auditora, devido à minha formação na área de exatas e por ter vindo da universidade, com muita experiência na área de projetos, eu sempre era encaminhada, escolhida, né, na equipe de auditores para conversar com o pessoal da engenharia, do desenvolvimento de projetos, quando a empresa não tinha um departamento específico de P&D, porque geralmente são grandes empresas e multinacionais que têm, a gente conversava direto com o responsável, e o que eu percebi ainda era um desconhecimento da cultura de inovação aberta, ou novos serviços, buscar todo esse conhecimento que as universidades brasileiras têm, que poderia auxiliar de ambos os lados. Muitas vezes as empresas, elas traziam essa inovação desenvolvida, seja ela na Europa, Estados Unidos ou qualquer parte do mundo. Outras vezes fazia um desenvolvimento bastante tímido por questões financeiras, ou muitas vezes ela não fazia esse desenvolvimento. Então, a partir de 2015, 2016, depois também de uma experiência que eu tive com o meu próprio orientador do doutorado, no desenvolvimento de um PIP da FAPESP, Programa de Incentivo à Inovação para Pequenas e Médias Empresas do Estado de São Paulo. Nós fizemos um estudo de viabilidade durante 8 meses, na fase 1 desse PIP, então também pude acompanhar o processo de inovação, um pouco mais de perto, junto com uma equipe que estava conosco. Eu resolvi começar a plantar uma sementinha de um novo trabalho, somando todo esse caminho que eu venho percorrendo, que eu já percorri, e venho tentando fazer exatamente o que eu coloquei como missão na Mindset Circular Solutions, que é uma marca que eu criei para a Donaire Sistemas Limitada, que é a minha empresa de consultoria, para tentar unir as demandas de mercado, que a gente sabe que são imensas hoje, por parte das indústrias, por parte de outras organizações, não importa o porte e tamanho, e tentar fazer projetos também envolvendo a questão social, terceiro setor. Existem muitos incentivos fiscais que não são aproveitados.
existe uma questão de geração de emprego por não atuação entre as instituições privadas, né, o setor público, a universidade, o terceiro setor, que não são gerados. Então, eu me coloquei esse desafio e já começo aí a nossa fala fazendo um convite para vocês também, para que quem se sentir incentivado aí ao que a gente vai conversar daqui para frente, já estão convidados nesse desafio, principalmente pensando no Brasil, que eu amo muito e acho que vocês também, que é o nosso país querido aí. Eu coloquei aqui alguns pontos, né, que nós já estamos vivenciando um momento bastante delicado, e de pandemia, de incerteza, de volatilidade, mudanças no modo de produzir, de entregar serviços, a gente sentiu na pele como tudo isso vem acontecendo e tornando tudo muito complexo. E somado a isso, as organizações em geral, elas percebem um consumidor cada vez mais exigente, mais consciente. Então, o que vem ocorrendo? Demandas de aumento de eficiência operacional e de produtividade de diversas organizações, seja na entrega dos produtos, de bens, de serviços, uma demanda muito grande por geração de emprego e renda, a questão de preservação ambiental, cada vez mais ela vem muito forte. Hoje a gente vê muitos consumidores passaram a buscar informações de como os produtos são produzidos, pensar um pouquinho de análise de ciclo de vida, e tudo isso aumenta mais ainda a demanda por recursos financeiros, de desenvolvimento e inovação tecnológica constantes. E isso impacta todos os setores, impacta o setor público, as prefeituras, que necessitam demais de projetos em todas as áreas, o setor acadêmico, a empresa, porque o que ocorre, a gente sabe, inclusive, que existe alguns incentivos, como a Lei do Bem, editais de inovação do próprio FINEP, que são editais de desenvolvimento de novos produtos e serviços para a indústria. Porém, isso tudo ainda necessita de muito amadurecimento no nosso país. E por quê? Porque ocorre o seguinte, um sistema de gestão hoje, num mundo cada vez mais complexo, o que ocorre? A gente precisa cada vez mais ter uma gestão, um olhar, uma visão sistêmica, integrada. Não dá mais para a gente ser especialista apenas numa coisa. Lógico, nós como químicos, como engenheiros, claro que a gente vai conhecer um pouco mais aquilo que a gente se identificou e escolheu como profissão. Mas é importante que a gente tenha muito claro que hoje existe uma questão muito grande de responsabilidade compartilhada no crescimento econômico, social, ambiental, seja pensando a nível de Brasil, seja pensando a nível de mundo. Porque a gestão acadêmica, ela está hoje intrinsecamente ligada à regulatória, à operacional, tanto na universidade como na indústria, questões financeiras, hoje os projetos, eles são cada vez mais interdisciplinares, o relacionamento, se já era importante, então hoje mais ainda, a questão de compliance nas empresas, e iniciando diretamente aí um questionamento, uma reflexão, quando eu comecei a fazer a apresentação e estudar todo esse assunto todo interligado que a gente vem conversando sobre sustentabilidade, certificação ISO, economia circular. Quando a gente olha para essa tabela periódica, onde foram levantados os riscos de esgotamento dos recursos minerais, se torna assim, bastante preocupante pensar o quanto a gente tem de desafio ainda de crescimento a nível mundial e o quanto a gente precisa mudar o nosso
modelo, o nosso padrão de consumo, o nosso modelo de negócios, a nossa forma de pensar como pesquisador, nas transferências de tecnologia que precisam ser feitas, porque, conforme vocês estão vendo aqui comigo, existe um risco quase imediato de escassez, devido ao uso excessivo de diversos minerais, elementos químicos, e se isso não for contornado, vai nos causar, e já está nos causando, diversos problemas, limitações, e então essa fotografia, para nós que somos muito técnicos, mas, ou não, como essa palestra foi aberta para o público em geral, eu não sei quem está nos ouvindo também, como sente, como entende dentro da sua expertise uma imagem como essa. Então, por isso que eu coloquei o título de um evento que ocorreu na Unesp, lá em Ribeirão Preto, que eu bati um papo com eles, era justamente isso, a química além do nosso olhar. O quanto que a gente enxerga que está sendo desperdiçado de matéria-prima e de milhões de insumos que poderiam ser reciclados e que impactam não somente o meio ambiente, mas causam impactos diretamente na saúde dos colaboradores, impactos sanitários em geral. Essas fotos fui eu mesma quem tirou, então essas duas primeiras foi muito impactante para mim, quando eu estive conhecendo esse lixão a céu aberto, com crianças, com animais, pessoas. Depois a questão da ergonomia, das condições, por exemplo, desses catadores, na imagem abaixo. Isso foi em 2014, mas essa imagem à direita, num bairro de classe média, por exemplo, de São Paulo, que teoricamente se assumiria que teria lixeiras nas condições adequadas e um pouquinho mais de cultura, educação, não é isso que acontece. E no nosso cotidiano, eu tenho certeza absoluta que vocês que estão aqui, junto com a gente nessa conversa, nesse bate-papo, todos os dias se deparam com situações como essas. E nesse levantamento sobre a produção de lixo, a disposição final no Brasil, eu deixei grifado aqui em vermelho essa informação do quantos milhões de toneladas de resíduo sólido eles são coletados sem recuperação. Então, a gente deve ficar pensando, mas de quem que é a culpa? Nós que somos pesquisadores, ou nós que estamos tentando fazer o nosso trabalho, da indústria, enfim, eu acho que mais do que pensar de quem é a culpa, é a gente tentar mudar a nossa maneira de fazer as coisas, porque a gente não vai parar de consumir, pelo contrário, se nós almejamos crescimento, geração de emprego e renda e tudo mais para o nosso Brasil e para o mundo, nós temos que repensar. Mas isso já não vem sendo feito pela indústria e tudo? Sim, a gente sabe que já se pensa nessa questão do aspecto social, econômico, do meio ambiente, seja pelas empresas, pelas organizações não governamentais, terceiro setor, sociedade, governo, porque isso desde 1990, quando o tripé da sustentabilidade, esse conceito, ele foi criado e foi difundido, a ideia era medir a sustentabilidade já desde então nos negócios, incluindo os fatores ambientais, dimensões sociais, não só o lucro e o retorno do investimento. Então, já entrando um pouquinho nas questões também de ISO, de sistema de gestão. É claro que quando nós estamos como auditores, seja auditores de certificador, auditores internos, colaboradores diretos da própria empresa, envolvidos em todo o sistema de gestão ambiental, nós temos aí as várias ISOs que se relacionam diretamente a medir os impactos das questões ambientais, financeiras e sociais. Nós estamos olhando
o monitoramento ambiental, nós estamos olhando a questão da ecoeficiência, da gestão de resíduo, em relação à dignidade humana, a questão dos impactos da empresa, o que ela impacta a comunidade, isso é um requisito da norma que nós auditamos, que nós verificamos, a questão do resultado financeiro, é claro, se a empresa, né, os acionistas não tiverem resultados que sejam compatíveis com o que eles esperam desse negócio, a empresa ela não consegue avançar. Porém, o que nós estamos, e cada vez mais o momento atual da nossa vida e de tudo que está acontecendo, ele demonstra que só o que hoje a gente vem fazendo, prevenindo, reduzindo, medindo os resultados obtidos, aquilo que a gente implantou, desejou como meta para as organizações, para as instituições públicas, não estão sendo suficientes. Então, o que ocorre? A alta direção é o primeiro processo que, quando nós, como auditores de certificadora, vamos fazer as visitas de avaliação nas empresas ou a recertificação, o que a gente faz? É o primeiro processo que a gente audita, que são aquelas pessoas responsáveis de forma direta por aquele planejamento que foi proposto para se alcançar os objetivos, metas, resultados do sistema de gestão. Então, como aqui nós estamos falando de uma maneira um pouco mais ampla, eu vou me referir sempre a sistema de gestão integrado, que geralmente as empresas elas têm o sistema de gestão da qualidade integrado com o sistema de gestão ambiental e demais sistemas que ela, por opção ou por demandas corporativas, ela mantém. E aí o que ocorre? A gente verifica que existe uma necessidade de uma visão ampla e integrada da gestão dos seus ativos. Então, o que é isso? Quando se faz a manutenção, mas começando da própria compra de um equipamento, tudo tem que ser verificado, tudo deve ser pensado como o ciclo de vida daquele produto. Depois, mais para frente, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender. Mas deve ser pensado até em quanto tempo algo que a empresa adquire, ele se torna obsoleto, aquilo vem se tornar um resíduo, e aquilo, a partir do momento que ele se torna um resíduo, ele se torna um custo para a empresa. Porque hoje, pela Lei de Crimes Ambientais, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a empresa é responsável do berço ao túmulo, como a gente chama, sobre os seus resíduos. E quando ela não faz a gestão adequada do seu negócio, ela vai ter impactos positivos e negativos. E uma forma dela ter impactos negativos é quando ela não usa de forma inteligente os seus recursos. Nós vamos ver exemplos também, mas hoje um dos recursos, assim, bastante clássicos, dependendo do processo da empresa que a gente está conhecendo, trabalhando, é a questão do uso eficiente da energia. Então, a alta direção, que se refere às normas em geral hoje, às ISOs, como que é o requisito de liderança e comprometimento, o 5.1, o que ocorre? Ela deve demonstrar sua liderança, o comprometimento com o SGI, seja nos recursos de pessoas, recursos financeiros, como ela garante que a empresa vai estar tendo melhoria contínua ao longo do tempo, porque senão ela não se mantém nesse mundo competitivo e de demandas o tempo todo, e como ela alcança os resultados pretendidos. Na própria política, ela tem que ser adequada ao propósito dela, ao contexto, ao que foi definido que a organização quer e deseja, aquilo que ela tem como missão, visão e valores, quais são os papéis, responsabilidades e autoridades
que a alta direção, ela atribui para as pessoas, para os colaboradores envolvidos com o desempenho do SGI. Então, até gostaria de comentar com vocês que nos é recomendado que, se nós identificarmos um desvio, uma não conformidade muito grande, no sentido de que não existe comprometimento da alta direção, nós chegamos, às vezes, ao ponto de abortar a auditoria. E, voltando aqui, então, um pouquinho, no que nós estávamos conversando sobre essa importância da questão da sustentabilidade nas organizações. Foi realizado um recall, agora em 2008, do conceito do tripé da sustentabilidade. Por quê? Porque o que está muito forte hoje nessa nova geração, na nova era hoje que nós estamos vivendo, é a questão do bem-estar das pessoas, da saúde do planeta, a questão de compliance, de governança correta nos negócios. Se fala muito sobre a sigla ESG, que se refere a melhores práticas ambientais, mas o que a gente tem visto é que hoje o ESG, essas práticas, elas passaram a ser um critério fortíssimo, inclusive, para investidores interessados naquela organização, naquele negócio. Então, a capacidade de compartilhar, de gerar valor hoje, dessa nova era preocupada com a natureza, com o planeta, com a sociedade, nos fez repensar, inclusive, esse conceito do tripé da sustentabilidade. E o que esse repensar, ele insere? Ele insere em inovação para a sustentabilidade, e aquilo que a gente conversou, que eu comentei um pouquinho com vocês, quando eu comecei a apresentar a minha trajetória um pouquinho profissional, a minha ansiedade, meu desejo de realizar enquanto pesquisadora, que é a questão desses arranjos sociais que a inovação ela exige hoje, da universidade, se juntando ao governo, ao terceiro setor, às empresas, todo esse boom das startups, de transferência de tecnologia. Então, aqui eu gostaria mais uma vez de chamá-los para uma reflexão. Depois, no final, eu gostaria muito que vocês me dissessem o que vocês sentem, o que vocês desejam, o que vocês acharam, porque nós estamos exatamente num momento onde nós, privilegiados de estarmos em organizações, em faculdades, universidades de tamanha qualidade, e de termos a saúde hoje para continuar batalhando naquilo que a gente acredita, a nossa responsabilidade com esse processo é muito grande. Por quê? Porque a eficiência melhorada, ela não vai resolver o problema, precisa de uma mudança completa. Eu não comentei que a gente já vem trabalhando o tripé da sustentabilidade com foco na eficiência, mas não resolveu. O que a gente tem que mudar? Tem que mudar a nossa cultura de consumo de descarte, que o recurso é abundante, pensar em consumo regenerativo, e a gente não chegar ao ponto de ter escassez e passar por dificuldades que podem ser prevenidas. Por quê? Porque hoje a gente pensa em extrair recursos naturais, produzir matéria-prima, manufaturar ou desenvolver um novo serviço sem pensar em todo o impacto, desde a entrega do meu produto com qualidade até o consumidor final, e aquilo que o meu serviço vai gerar de impacto, seja de resíduo, de gasto de energia, ou o que isso vai gerar. E pensarmos no que hoje o conceito de economia circular, bioeconomia, não importa hoje o conceito que cada um tem em mente, que entenda, o fato é que todo esse momento ele nos chama a repensar a questão
da aquisição de matéria-primas, da forma que a gente vinha fazendo, e pensar como nós vamos reciclar, como nós vamos aumentar o ciclo de vida daquilo que nós produzimos, diminuindo de forma bastante significativa aquele resíduo que não tem jeito, que nós precisamos dispor ou gerar energia de alguma forma. Então, tudo isso está diretamente ligado à questão de inovação, de universidade, de desenvolvimento. E aí vocês devem pensar, mas por que então que a gente está falando de sistema de gestão ISO, né, que é um dos temas, uma parte do tema da nossa conversa de hoje? A ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, ela existe desde 1947. Então, o papel dela já vinha sendo de elaborar normas, diretrizes para que exista uma padronização em diversas áreas do conhecimento. Muitos países fazem parte da ISO, o Brasil participa da ISO através da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe um trabalho muito grande envolvido nisso. Porém, como nem tudo é estático, e conforme nós estamos vendo, a exigência mundial, ela aumenta cada vez mais, as ISOs, elas também estão em constante mudança, principalmente de 2015 para cá, elas passaram por uma revisão muito grande, e para melhor, nós vamos ver um pouquinho aqui agora, para que elas possam se adaptar a todo esse mundo em mudança, conseguir se reforçar dentro da organização como ferramenta de gestão. E não mais aquele pensamento antigo, aquele pensamento arcaico de que um certificado de ISO ele é bonito para ser colocado na parede ou para atender requisito de fornecedor ou para agradar o nosso consumidor, de forma alguma. As partes interessadas hoje, que somos nós, por exemplo, consumidores, e infinitamente outras partes que nós já vamos ver, quanto mais exigência, mais conhecimento, mais se cobra das empresas, das instituições, das próprias universidades. Então, os novos pilares das ISO, seja a ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, a ISO 50001, Sistema de Gestão de Energia, seja qual delas vocês estiverem pensando ou imaginando nesse momento, existem pilares que foram inseridos nessa nova revisão das normas, que as tornaram muito, muito eficazes como ferramentas de gestão, de monitoramento, de controle organizacional. Foram inseridos conceitos de gestão de risco, risco organizacional, risco estratégico, risco operacional, que impactam o negócio, né? Então, que necessita todo um mapeamento de problemas que afetam a organização como a nível macro, comprometendo a melhoria contínua. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que monta algum produto no Brasil ou que fabrica alguma coisa no Brasil e que depende diretamente da importação de alguns insumos. Então, quando a gente está avaliando a gestão de risco, por exemplo, daquela organização, nós questionamos muito como é que eles avaliam o risco de não receber essa matéria-prima. Hoje mesmo está acontecendo isso, com essa questão da pandemia, um monte de empresas, colegas meus, organizações, mencionaram a dificuldade de comprar várias matérias-primas. Então, essa questão, por exemplo, ela é um dos itens que a gente audita, para vocês entenderem de maneira bastante prática. Eu procurei, ao longo da palestra, colocar mais exemplos e conversar com vocês de uma maneira
pouco mais tranquila do que me ater aos requisitos, aos itens da norma. Ela menciona, por exemplo, a questão da gestão de mudanças, então, a gestão seja de um novo prédio, um edifício que seja construído internamente, e aí um processo ele passa a ser realizado em outro galpão, seja a mudança inserindo um novo produto no mercado, por exemplo, a empresa trabalha com cosmético, ela passa a atender o mercado de sanitizantes, existe toda uma questão que tem que ser pensada de forma integrada. As ISOs, elas passaram a ter maior ênfase na abordagem por processos e menos na documentação, ou seja, não se faz um checklist documental simplesmente olhando ali o que está escrito, porque o porquê isso? Porque muitas vezes o desvio, a não conformidade, aquilo que vem acontecendo, que compromete que a empresa entregue com qualidade um produto, que ela venha a impactar o meio ambiente, ou o que seja, muitas vezes ela não está no processo inicial, e aquele que parece estar, ela está num processo indireto. Por isso que nós utilizamos muito as trilhas de auditoria para identificar exatamente a causa raiz de um desvio e corrigi-lo da maneira mais correta, eficiente, eficaz. As ISOs, em geral, elas são aplicadas para gerar valor para a organização. Não importa se essa empresa ela tem 3 colaboradores ou 3.000. E, claro, e satisfazer a todas as partes interessadas. Mas quem são exatamente as partes interessadas? Os clientes, os acionistas, os colaboradores, os fornecedores, os parceiros, a sociedade em geral, os órgãos, as companhias de controle ambiental, enfim, e tudo vem hoje sob um olhar da importância da sustentabilidade. E aqui a gente está falando pilar econômico, pilar ambiental, pilar social. Por exemplo, a própria 14.001, ela tem na política dela, agora com essa revisão, um enfoque muito forte de consumo sustentável, alterações climáticas, proteção da biodiversidade e ecossistema. Quando eu falo para vocês, hoje coloquei aquele slide no início sobre a questão de uma visão sistêmica, de gestão integrada, vem tudo de encontro a reforçar essa abordagem por processos, como eles se conversam. A questão do cumprimento de obrigações legais vem de encontro à responsabilidade compartilhada, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu vou mostrar um exemplo de uma empresa daqui a pouquinho para vocês vão entender melhor ainda o que é essa questão. Os aspectos ambientais, levando em consideração a perspectiva do ciclo de vida, que eu mencionei sobre a economia circular. E para também ficar mais fácil essa integração entre os sistemas, depois de toda essa revisão, o que houve? Uma estrutura mais comum entre elas. Então, os termos e as definições mais comum, texto básico, idêntico, números de requisitos e cláusulas comuns, na maioria, que isso nos facilita bastante para o gestor ambiental, para o auditor, para todo mundo que está envolvido no sistema. Enfim, aqui um exemplo para vocês do que são exatamente esses processos, mapeamento por processo, interação. Então, por exemplo, num sistema integrado de gestão, nós auditores, a equipe de auditor em geral, nós necessitamos fazer visitas em todos os processos. Então, em cada processo que nós vamos, de acordo com aquela norma que nós estamos auditando, nós verificamos no estoque, na expedição, se tudo que é realizado no dia a dia, se está sendo controlado, se atende àqueles indicadores que inicialmente eles foram identificados como necessários para que aquela organização se mantenha. Então,
e vocês podem ver, apesar desse monte de flecha, a gente vê que tem processos que a gente chama de apoio, aqueles processos que são principais, mas eles o tempo todo, eles se conversam. E o que a gente precisa? É muito complexo para implantar um sistema de gestão ISO? A gente precisa de pessoas competentes, conforme o item 7, que se refere a suporte, 7.1 recursos, infraestrutura, as máquinas e os equipamentos necessários para o segmento daquela organização, recursos financeiros, ambiente para operação dos processos, recursos de monitoramento e medição. Para quê? Para que a gente consiga ter esses recursos, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão integrado. E como que se dá isso? Independente se nós estamos aqui falando de meio ambiente, de certificação de produtos, da ISO 17025 e demais ISOs, esse coraçãozinho eu coloquei de propósito, mas para enfatizar que um sistema de gestão, ele é vivo, ele se torna um hábito no dia a dia, os indicadores, eles necessitam ser alimentados, os monitoramentos, eles são minuto a minuto, dependendo do processo. Por quê? Porque a gestão, ela é sistemática. Então, como que ela ocorre através do famoso ciclo PDCA? Então, a gente planeja para entender a situação atual da empresa, como que vai ser estabelecido um plano com objetivos, métodos, e o que a gente pretende atingir. A gente executa, coloca em prática aquilo que foi planejado para atingir. A gente checa isso tudo, monitorando, utilizando indicadores pré-estabelecidos, comparando os resultados, e depois a gente realiza ações corretivas, preventivas, aquilo que é necessário em toda a cadeia, para que a melhoria contínua, ela seja atingida. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Estamos sim. Certo. Ô, Patrícia, deixa eu só falar, uma oportunidade, você tá aparecendo um negocinho aí embaixo, ó, o Meet Google está compartilhando da Ocultar aí. Ótimo. Perfeito, Então, tá bom. perfeito. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tudo bem. Eu vou entrar aqui agora em desvios de auditoria que eu mesma realizei, para agora mostrar para vocês na prática como que nós, auditores internos, gestores, como que a gente identifica e tudo isso, né, com essa conversa que nós tivemos, como que a questão ambiental impacta a questão econômica, a entrega de um serviço, enfim, vocês fiquem à vontade, ou eu continuo e nós podemos discutir depois, no final. Vamos continuar a parte que eu combinei com eles de perguntar ao final. Tá certo. Bom, esses apontamentos, então, eles foram desvios de auditoria interna de uma empresa que me pediu um auxílio para que eles conseguissem sanar alguns desvios e fazer, inclusive, a migração para a nova versão da 14.001, da versão 2015. Então, inicialmente, eu fiz uma conversa com eles de um dia, mostrei para eles como tinha mudado o enfoque da nova versão, da 14.001, como é que eles deviam passar a planejar, controlar, identificar os processos internos. E aí eu pontuei algumas coisas que eu encontrei para eles. Então, começando com a questão de prevenir multas de órgãos ambientais. Porque, por exemplo, o que eu encontrei lá? Licenças vencidas e não identificação, não atendimento em condicionantes ambientais da licença de operação, nesse caso, por se tratar do estado de São Paulo, da própria CETESB. E tinha um caminhão ali, por exemplo,
que era responsável pela remoção do cavaco de ferro, de uns tambores ali que eles ficavam onde eram acondicionados esses cavacos para posteriormente serem levados para reciclagem. Então, o que acontece? Além deles não terem a identificação correta, e nós tínhamos ali diversos tipos de cavaco que iam para fornecedores ambientais diferentes, eles estavam ali todos misturados e com muito óleo. Então, aí, a gente implica diretamente na questão da rastreabilidade aí do processo e no impacto muito grande, que é a Lei de Crimes Ambientais, que prevê a corresponsabilidade. Então, a partir do momento que o transporte desse resíduo cheio de óleo era realizado e se ocorresse um derrame, seja lá onde fosse, eles seriam acionados. Na parte, por exemplo, de gestão de energia, nesse caso, eu coloquei como site A, B e C para preservar a identidade dessa empresa. Então, eu somei ali, os sites, apesar de serem em locais diferentes, eles eram próximos, mas o dado do quanto eles gastavam de energia por trabalhar em 3 turnos de forma direta era muito alto. Então, eu sugeri para que eles fizessem um diagnóstico de eficiência energética, através de projetos de gestão de energia, melhorando a performance energética, substituindo motores com fator de potência mais altos, porque os deles eram muito antigos e consumiam muita energia, instalação de geradores de energia, porque havia sido mencionado para mim que ocorria falta de abastecimento de energia em algumas situações. Eu identifiquei luzes acesas em áreas onde quase não eram visitadas, então eu sugeri a instalação de sensores de presença, compressores mais eficientes. Hoje existe alguns no mercado que eles impactam em até 50% a menos na conta de energia. A substituição de lâmpadas convencionais por lâmpada LED, em relação, e também, claro, isso impactaria na diminuição com o próprio gasto de disposição de resíduo classe 1, que era altíssimo, porque eles utilizavam lâmpadas comuns. E na questão dos resíduos sólidos orgânicos, por exemplo, mais copos plásticos, o que ocorria? Eles tinham ali um gasto muito grande por mês nos 3 sites, porque eles utilizavam copos plásticos de maneira muito alta, um consumo muito alto. Aí eu sugeri que eles utilizassem garrafas individuais, squeeze, para os colaboradores. Na coleta seletiva, eles haviam mencionado que o plástico, papel, papelão iriam passar a ser vendidos, mas eles estavam todos misturados, todos sujos, então comentei que a questão do valor agregado ali estava muito ruim, sugeri treinamento dos colaboradores para a educação ambiental, para a coleta seletiva, também a prevenção da própria contaminação dos colaboradores ali com lixo classe 1. O controle operacional também estava completamente comprometido, porque havia vazamento de óleo nos maquinários, e isso aumentava o consumo de óleo, o consumo de energia, insumos químicos na ET deles, recursos humanos para separar o óleo e a água ali, eles acabavam aumentando muito. Enfim, uma questão aí, em diversos pontos, o controle operacional, além de impactar de forma direta a saúde do colaborador, o impacto na questão financeira e na gestão dessa empresa era imenso, fora a lei de crimes ambientais ali, que pelo fato deles estarem sem o controle, sem atendimento e com esse risco aí sobre o próprio negócio e os colaboradores, os tornava bastante vulneráveis.
E aqui eu vou dar uns exemplos para vocês de como a questão da inovação tecnológica e do que a gente desenvolve, ou pode vir a desenvolver sobre demanda na universidade, ela é de extrema importância para a melhoria contínua de maneira geral. Então, o que ocorre? Nós podemos pensar aí num design regenerativo daquilo que a gente desenvolve, utilizando novas rotas biotecnológicas, química verde, química fina, química ambiental, valorização de resíduos. Um exemplo recente é a própria empresa Bonafonte, que o que ela fez? Ela colocou no sistema de gestão ambiental dela uma meta de retirar 1 bilhão de garrafas do meio ambiente até 2025. E um compromisso de recolhimento e reciclagem de 100% do volume desse plástico que ela coloca no mercado, reduzindo o uso do plástico virgem no processo produtivo dela, utilizando 50% de PET reciclado até 2025 e 100% até 2030. Então, isso é um exemplo bem clássico, bem claro do que é a meta, de como que, num sistema de gestão ambiental, num sistema de gestão integrado, como que isso é feito, como que isso é realizado, e também a questão do uso de galões retornáveis, nesse caso. Aqui foi também um exemplo recente, bastante clássico, assim, de como a gente pode inserir um novo produto no nosso negócio, vender um novo produto a partir do próprio resíduo que o nosso negócio, a nossa empresa gera. Então, nesse caso, o que o Carrefour fez? Eles geravam uma quantidade aí, descartavam uma quantidade de 250 toneladas, no caso que eu peguei essa reportagem, das lojas deles, e isso era enviado para aterro sanitário. Aí, o que eles colocaram como meta ambiental? Que de 350 a 400 toneladas de resíduo da rede Carrefour fossem destinados à compostagem, para a produção de 80 mil unidades da terra vegetal. E olha só, eles já estão com esse produto lá. Então, olha, essa matéria-prima, ela é proveniente do setor de perecíveis, de 48 unidades do Carrefour de São Paulo, um exemplo bastante palpável para a nossa conversa. Isso aqui não foi feito aqui no Brasil, eu coloquei aqui a referência, mas na China, mas, por exemplo, um exemplo do que é um sistema sem rejeito foi uma embalagem de shampoo, que depois que a gente consome o shampoo, ela ainda pode ser utilizada, né? Porque a própria embalagem, ela é um tipo de sabão. Aqui um outro exemplo muito bacana, eu peguei no site da FAPESP, é do pessoal da Uniso, junto com a Unicamp, e com essas duas universidades do Reino Unido. Eles passaram a produzir produtos químicos finos, que são super caros a serem produzidos, a partir do bagaço da cana e da palha de trigo. E começaram a produzir o coniferol, né, que é um agente que tem várias aplicações, várias propriedades aí, precursor de aromas florais, fragrância, um monte de coisa. Olha que trabalho interessante. E como que funciona toda essa questão da interação com o terceiro setor, com cooperativas, logística reversa. Aqui a gente vê um exemplo claro do que envolve tudo isso que a gente audita na ISO, que a empresa tem que seguir, mas que hoje é uma demanda de mercado, que é essa questão da rastreabilidade, certificação, destinação dos resíduos que a Natura gera hoje. Todo esse processo envolvido da indústria de beneficiamento, dos fabricantes, das cooperativas, das embalagens da Natura. Aí eu gostaria de fazer uma pequena provocação. Vocês acham que o poder do conhecimento científico ele tem superado os obstáculos enfrentados pela civilização humana?
Então, guarda aí, depois vocês vão me responder. A gente está finalizando aqui. Então, resumindo um pouco de uma visão minha particular, eu acho assim que a indústria do século XXI, ela tem um desafio gigante de produção sustentável. Então, por que eu coloquei aqui não reinventar a roda? Eu coloquei isso por quê? Porque eu já cheguei em empresas aonde eu mencionei para vocês que elas disseram que tinha uma demanda de inovação e que elas foram lá na matriz da Europa fazer o desenvolvimento dessa inovação, fazer toda essa transferência de tecnologia, que apesar de ser do mesmo grupo, nós estamos falando de continentes, de países diferentes, de uma tecnologia que eu sabia, por exemplo, particularmente, eu conhecia que estava sendo feita na Unicamp. E essa empresa estava situada em Jundiaí e ela trazia essa inovação lá da Europa. Exatamente a mesma coisa que haviam grupos de pesquisadores fantásticos que já estavam desenvolvendo isso na Unicamp. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais encurtar o caminho para que todos os lados sejam beneficiados, cada vez mais desenvolver uma visão sistêmica, integrada, pensar na pesquisa com a demanda já de um processo produtivo, demanda da sociedade, de trabalho, quanto isso que nós desenvolvemos, com todo isso se conversa, gera trabalho em equipe, em rede de cooperação científica, em rede de trabalhadores associados. Por quê? Porque não dá mais para pensar sustentabilidade sem pensar em inclusão social, né? Lembrem-se ali atrás de todas aquelas imagens que nós vimos. Então, aqui eu vou colocar rapidinho, né? Aqui, hoje, então, o desafio da Mindset Circular Solutions são desenvolver soluções para sustentabilidade, com foco em economia circular e inovações tecnológicas estratégicas, ministrar treinamentos para que todo mundo entenda a ISO como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de apoio para as corporações. E a questão também de gestão e desenvolvimento de novos negócios, como a empresa, os gestores hoje pode pensar em oportunidades de transferir tecnologia das nossas universidades do Brasil todo, que são muitas. Também cheguei a fazer consultoria científica para empresas no Brasil, inclusive multinacional, que não conhecia os instrumentos e políticas públicas que nós temos no Brasil de estímulos à PDI, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que poderia ser feito, como concorrer a editais em órgãos de fomento, produtos baseados em nano. Aqui eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês, o meu contato, e quero encerrar minha fala aqui dizendo para vocês que quanto maior o entendimento, maior a responsabilidade, para que nós sejamos luz, para que nós consigamos mudar hoje a situação no Brasil, no mundo que nós estamos vivendo, cada um dentro das nossas dificuldades pessoais, e a gente consiga superar isso. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia. Foi excelente a sua apresentação. Eu adorei, aprendi muita coisa. Até fiquei agora, eu falei, nossa, estou precisando me atualizar um pouco. E eu combinei com eles que, então, assim, a gente agradece imensamente, né, você ter podido conversar com a gente. E eu combinei com eles agora de perguntas agora ao final. Então, eu fiz várias anotações aqui, vou ver que dá para perguntar aqui. Eu também coloquei o seu contato aqui no chat, né? Mas depois eu disponibilizo também. E alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha ou quiser abrir o áudio aí. João Pedro? Oi. Oi, João Pedro. Oi, João. Tudo bem? Primeiramente, boa tarde, prazer, eu sou João Pedro. Queria parabenizar pela sua apresentação, foi excelente. Eu tive um pouco de contato com essa parte de gestão ISO na graduação, eu fiz ciência ambiental na UF,
em Niterói. E é engraçado como eu tive um pouco antes dessa revolução, vou botar entre algumas aspas, que apresentou para a gente, elas eram meio que encaixotadas, né? E aí você já traz, assim, para a gente com um diálogo um pouco mais, meio que interdisciplinar mesmo. E eu gostei bastante, foram duas coisas que me chamaram a atenção no meio da sua apresentação. Se bem no começo mesmo, você utilizou a palavra emprego e renda, e não trabalho e salário. Isso é uma coisa que eu peguei um pouco da economia solidária e, assim, eu fiquei realmente assim, encantado com a iniciativa, tanto da sua empresa quanto da patente. E eu queria saber se existe algum outro, assim, além das ISOs, né? Porque tem uma questão muito delicada que algumas são pagas, aí a gente tem acesso, né, na Dark Web. Eu queria saber se recomenda algum outro material para a gente. A gente da pós vai ter mais para frente essa disciplina, acredito que a professora também vai disponibilizar, mas se você recomenda alguma leitura mesmo, e agradecer pela oportunidade e parabenizar mais uma vez. Obrigadão. Obrigada, fico muito feliz aí com a sua identificação. Eu acho que é um trabalho em conjunto, essa mudança que a gente precisa fazer. E o próprio site da ISO, eu acabei não colocando, ele tem papers que são disponibilizados gratuitamente, inclusive muito da minha fala eu confirmei, não só pela minha experiência como auditora, mas de um paper desse ano mesmo, de abril de 2021, de um estudo de vários países em várias regiões do mundo, que os comitês da ISO se disponibilizaram a fazer e publicaram nesse paper, aonde eles apontam todos os tipos de benefícios que as empresas tiveram, as empresas que têm formalmente um sistema de gestão integrado implantado, seja em números, seja em questões ambientais, enfim, várias coisas. Então, o site da ISO ele tem, depois eu posso mandar para a professora Patrícia, essa referência ela compartilha. Eu encontrei também, inclusive, dissertações de mestrado e de doutorado em várias universidades do Brasil, particulares, públicas, estaduais, de alunos que desenvolveram muitos estudos com foco em certificações ISOs, em vários temas. Então, eu acho importante vocês procurarem, que tem muita coisa também, além da própria ISO, que geralmente é paga, mas se eu conseguir alguma outra disponibilização da própria norma, eu também posso passar para vocês. Perfeito, muito obrigado. Ô, João, só para... Não sei se o pessoal da pós já está com acesso, como o pessoal da graduação, às bibliotecas, mas na biblioteca virtual da UF, eles já, no repositório, eles já disponibilizaram o acesso às normas da ISO. Então, assim, agora, por conta da pandemia, a gente está tendo esse recurso aí, né? Até quando fica, eu não sei, mas... Eu acho que eu vou entrar em contato com a Roberta, eu não sabia, não. Muito obrigado, Patrícia, não estava sabendo. Que bom, né? É bom. Algumas coisas ajudaram muito esse momento híbrido, assim, na verdade, remoto, né? Sim. Alguém mais quer perguntar para a Patrícia? Deixa eu ver se tem uma mãozinha aqui. Eu coloquei como desafio, hein? Que eu queria que vocês respondessem. Se todo esse desenvolvimento científico, se vocês acham que está resolvendo. E qual o papel aí de cada um que se propõe a lançar uma sementinha, né, Patrícia? Alguém quer falar sobre isso? Alguém quer responder ao desafio aí? Deixa eu fazer uma provocação junto disso, Patrícia, que aí eu acho que eu vou até conseguir alguma resposta. Você sabe que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, o mercado está mudando, né, Patrícia? E, assim, anteriormente, né, até que a gente estava falando sobre isso até antes da palestra,
a gente tinha um bom nível de recurso para fazer pesquisa, né? Então, estava fácil até, né, entrar na pós, conseguir bolsa e tal. Agora, isso está extremamente complicado. Então, assim, eu acho que há de se ter, né, principalmente para os futuros profissionais, aí, uma mudança no comportamento e na maneira de pensar, que não existe só academia, mas é o que a Patrícia estava colocando, a economia, né, na forma de bioeconomia, economia circular, está criando diversas oportunidades e no sentido de novas startups, por exemplo, né, Patrícia? Exato. E essa não é uma mentalidade do brasileiro, né, por exemplo, do aluno brasileiro, que vai ser o futuro profissional, e que é o diferencial, por exemplo, lá do pessoal dos Estados Unidos, do que faz o Vale do Silício. Eles sempre querem empreender, eles sempre querem buscar oportunidades, e eles encontram onde ninguém vê. Na verdade, está lá, que nem a Patrícia colocou, os exemplos que ela trouxe das auditorias, quantas oportunidades estavam ali de pequenas startups crescerem, e ninguém viu, né? E ninguém tá pegando, agarrando essa oportunidade para trazer daí, né, a sua nova oportunidade, por exemplo, de emprego, né, de uma nova oportunidade no mercado. Então, assim, isso que a Patrícia colocou, então é nesse sentido que eu estou querendo dizer o seguinte, que até eu vou usar o meu exemplo da minha aluna, acho que ela não vai se incomodar, a Júlia está aqui, ela é uma pequena empreendedora, Patrícia, ela está terminando a graduação agora, e ela criou uma linha de sabonete, shampoo e condicionador. Oi, Júlia, fala oi pro pessoal aí. Sólido, justamente no sentido, né, dessa água oculta, de diminuir o consumo de recursos aí. E aí, você viu, Júlia, o que ela colocou lá sobre eu pensei em você na hora, na embalagem da China, sim, porque é um novo diferencial. Então, veja quantas coisas que surgem, né, pequenas ideias. Eu não sei se a Júlia é uma excelente aluna, você quer compartilhar aí, Júlia, do desafio que a Patrícia colocou? Você pode repetir, Paty, para a gente? Eu estava perguntando se todo hoje o desenvolvimento científico que a gente alcançou no mundo todo, se é suficiente para suprir toda essa demanda, essa necessidade que a gente tem. Você acha que sim, Júlia? Então, assim, na minha humilde opinião, né? Eu acredito que tem muito trabalho ainda para ser feito. Nós que temos um pouco de conhecimento, por exemplo, eu da parte da química, nós estudantes, a gente tem uma obrigação de difundir esse conhecimento dentro da nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, e dessa forma eu acredito que se pode alcançar mais pessoas e agregar esse valor desses produtos, agregar essa ideia, a sustentabilidade em toda a produção em um âmbito maior. Eu concordo. A gente tem muita coisa maravilhosa que já está sendo feito, que pode ser feito. Temos o conhecimento e modéstia à parte, nós brasileiros, nós somos muito versáteis. Não vou dizer nem só inteligentes. Eu tive a oportunidade de estar em 2 países fazendo um trabalho curto, que um foi em Espanha e outro foi em Portugal, agora em 2018, onde eu fiquei 6 meses e consegui ali adquirir um pouco de conhecimento mais sobre economia circular. E assim, até algumas pessoas que eu conversei mencionaram sobre a nossa habilidade do brasileiro de trabalhar em equipe multidisciplinar, de se relacionar. Fiquei muito contente com isso, por isso que eu reforço mesmo. Alguém tem uma pergunta, pessoal, para fazer? Pode levantar a mãozinha ou fazer pelo chat, que existem gente sem... Ô, Patrícia, deixa eu fazer umas perguntinhas rápidas aqui para não tomar muito seu tempo, mas é tão interessante, né? Foi o que eu falei. Pensando, né, nessa questão de novas oportunidades, negócios aí, você vê que quando você coloca lá, né, do que você buscou lá nas auditorias, né, como uma auditoria pode mover a economia, porque a substituição, né, que nem você fala, da frota para menos o consumo de combustíveis fósseis, para numa análise do ciclo de vida, isso impacta diretamente na emissão dos gases de efeito estufa, na substituição das lâmpadas, por exemplo, que são coisas tão simples, né, e eu fiquei chocada com o negócio do licenciamento lá, né, a empresa completamente... Eu queria saber, isso é muito comum?
assim, nos programas de auditoria, assim, é muito comum ter empresas que acabam se esquecendo, né? Ou isso realmente assim foi um ponto fora da curva, e também, nesse sentido também, na recertificação, quais são as não conformidades que são mais comuns, assim? Então, esses casos que eu te mostrei, aconteceu o seguinte, não foi uma auditoria que eu estava realizando pela certificadora. Isso aconteceu em 2015, porque assim, se eu estivesse realizando essa auditoria pela certificadora, a empresa estaria bastante comprometida. Mas como eu estava como consultora, porque quando a gente está como consultor realizando a auditoria interna, porque a auditoria interna é um requisito da norma ISO que tem que ser atendido. Aí o auditor da certificadora, ele vai verificar como ela foi feita. Então, como eu estava como consultora, a empresa, ela mesma mostra aquilo que não, ela sabe que não está atendendo, nós temos a oportunidade de pontuar de uma maneira um pouquinho mais dura aquilo que não está indo legal, e de orientá-la, não só pelo impacto ambiental que ela vai causar, pela má entrega, pela má qualidade do produto que ela vai ter, mas pela própria multa, né, por essa questão toda processual que ela vai enfrentar. Mas, no geral, agora, respondendo a sua outra pergunta, o que aconteceu? Eu tenho muitos amigos que são hiper especialistas na ISO 9001, que é de qualidade, principalmente no setor automotivo, que é mais ainda, né, exigente. E nós conversamos, assim, há uns 2 anos atrás, 3, logo que houve a mudança, e nós sentimos que a maior, assim, entre nós, os que nós conversamos, que houve uma dificuldade muito grande em relação a algumas adequações da ISO 14001, por conta da nova visão de sustentabilidade, de atendimento a requisitos, e também da própria mudança de visão, de postura da norma nessas revisões como uma ferramenta. Então, aquilo que eu mencionei, gestão de risco, gestão de mudança, as empresas tiveram uma dificuldade enorme, e às vezes a gente chegava lá e eles mostravam que gestão de risco era planilha de perigo e risco, se referente à saúde e segurança ocupacional, mas na verdade não era isso. Ou então mostrava uma planilha bonitinha, escrito gestão de risco do negócio, mas eles não conseguiam pensar de maneira sistêmica, que é o que as ISOs passaram a exigir. Então, houve bastante dificuldade nessa migração por conta desse novo pensamento, nesse novo modelo das ISOs. E ainda nessa linha de raciocínio, né? Porque aí a gente teve a modificação, essa revisão da ISO aí, né? E eu acredito que daqui a um tempo vai acontecer uma nova revisão. O que você acha que vai, na sua opinião, assim, que é uma tendência que vai acabar agregando, o que vai modificar na revisão? O que você acha que pode acontecer? É uma pergunta, assim, a se pensar, porque com essa situação toda que agora nós estamos passando, o que né, foi percebido? E que já está acontecendo, eu não sei que isso vai ser exigência ou não, mas a questão do trabalho presencial, ele mudou muito a forma de realizar, a forma de entregar serviços, a forma de fazer, de produzir. Então, talvez nesse sentido aí, dessa mudança, nesse momento que nós estamos passando, muitas coisas, elas passem a ser virtuais e talvez tenham novas exigências, inclusive nessa questão de controle por ser virtual, né? Então, talvez essa questão toda de TI, ela seja mais exigente ainda. Verdade. Eu penso nesse sentido, porque as coisas parecem que estão se tornando um pouco mais abstratas e isso exige um controle maior, mais fino também. É verdade, é uma coisa que eu não tinha pensado sobre, mas eu acho que realmente é uma coisa que talvez, na verdade, a pandemia foi um choque para todo mundo, então todo mundo agora vai pensar assim, bom, numa próxima pandemia,
né? Como é que eu vou auditar isso? Como é que eu vou... Porque a gente, né, tira do local, geograficamente falando, sai do local, vai para o ambiente virtual e as coisas realmente podem mudar, né? E a segurança, né, dos dados, a segurança das informações, realmente, essa é uma coisa que eu não tinha pensado, mas até me chamou a atenção agora. E também eu acho que talvez, né, que nem você mesmo colocou, a gente, talvez muitos ainda não tenham observado, mas já é uma tendência mundial e está chegando com força, que é essa questão do consumo consciente, da economia circular, né, da bioeconomia aí. E qual você acha que é o desafio que a gente está enfrentando para, de fato... Porque, assim, eu fico pensando, né, eu falo até para os meus alunos, eu falei, olha, se vocês querem ganhar dinheiro, comecem a pensar em como reciclar, reaproveitar resíduo, porque o caminho é esse. Se você tiver um dia a oportunidade de vir para as bandas daqui, você vai ver uma montanha de resíduos que a gente tem aqui, de escória, né? O quanto de riqueza deve estar ali dentro, que poderia ser transformada, né? A palavra é bem transformação para tudo, e que a gente poderia estar, né, inovando, buscando novas alternativas, novos usos, enfim. E aí, o que você acha, assim, que está sendo esse desafio aí para, de fato, entrar com força? Ou você acha que, né, até porque você vê, o Biden veio agora com uma proposta, né, de aplicação de investimento, em especial em novas tecnologias renováveis, não sei se você está acompanhando, ele investiu pesadamente agora. Você acha que isso daí agora vai ser aquele empurrãozinho para levar todo mundo na mesma onda, na onda verde agora? Eu acho, assim, no Brasil, a gente está um pouquinho aquém disso tudo. E, por exemplo, como eu trabalhei em órgão público, eu tenho aí uma certa proximidade aí com prefeituras, com as necessidades, tecnologias que necessitam ser implantadas para valorização dos resíduos. E então, a gente tem muitas startups no Brasil que desenvolveram tecnologias fantásticas para realizarem a valorização dos resíduos, seja para gerar biogás, seja para gerar bioshare, seja energia elétrica, vários tipos aí de insumo, tem tecnologias que estão gerando biomadeira. E o que ocorre é que muitas delas não têm um projeto piloto ou não estão instaladas fisicamente. Aí os investidores, eles questionam, por mais que você mostre um plano de negócio muito bem feito, resultados de bancada ou semi-piloto desses projetos que eu tive a oportunidade de ver, existe uma desconfiança nesse sentido. E aquelas tecnologias maravilhosas que vêm de fora, elas não fecham a conta. Porque quando você faz ali o plano de negócio, coloca os valores do resíduo, aquilo que ele vai gerar, existe uma questão muito grande de infraestrutura que a gente tem que se adequar. Por exemplo, se a gente tem uma região que tem demanda, por exemplo, para o biogás, mas se você gera e não tem como transportar esse biogás, como é que você faz? É a questão da logística, né? E assim, eu acho que um desafio que precisa ser equacionado é o fortalecimento das ações junto ao terceiro setor, que são as associações de catadores, associações de colaboradores de vários segmentos em geral, que eu mesma, é uma experiência que eu estou passando nesse momento, que é um aprendizado, uma qualificação que eu estou fazendo na universidade do terceiro setor, nos cursos, que eu estou aprendendo o quanto a gente não sabe em tudo que dá para ser feito, por isso que eu botei aquela questão da geração de emprego e renda, e isso desfavorece a todos, aqueles que necessitam do trabalho, daqueles que não ainda tiveram o trabalho, porque tudo isso não está acontecendo. É verdade. Aí eu vou aprender bastante, daqui um pouco tempinho eu volto para contar para vocês. Eu constantemente eu vivo para aprender, porque quanto mais eu aprendo, mais eu tenho certeza do pouco que eu sei, assim, né? É bem isso mesmo, bem isso. E quanta coisa nova, tá? A gente está vivendo uma velocidade de informação e de tecnologia, assim,
e de mudanças, e eu, particularmente, até eu acho que eu preciso começar a seguir no mesmo ritmo, não tenho conseguido, porque vem muita coisa boa aí, né? Você vê tantas transformações, e eu acho que, sinceramente, a pandemia, né? Lógico, a gente tem todo o lado triste dela que a gente reconhece, mas ela trouxe um nível de transformação muito rápido, as coisas estão acontecendo, né? E uma última coisa que eu queria só comentar, como você colocou, né? Foi o que eu falei, às vezes os engenheiros, os químicos que estão também aqui presentes, não têm noção de como que a gente tem tanta área para poder atuar, né? Olha quanta coisa que você colocou. E isso é bem bacana, porque assim, geralmente você começa a graduação, vai fazer a iniciação, e fica, vou fazer mestrado. É porque o seu orientador fez exatamente aquilo ali, não teve a experiência externa, e aí você vai na mesma onda achando que só existe aquele caminho, quando na verdade, né, que nem você coloca, você tem visto esse aquecimento do mercado aí, a procura por profissionais, eu tenho notado isso até mesmo lá pelo grupo que a gente participa, né, tem chegado muitas oportunidades, né, buscando pessoas aí, e aí, né, só para concluir, como que é importante, né, Patrícia, esses cursos de atualização, e aí a sua empresa, ela tem esses cursos também? Dá para procurar? Com certeza, a gente oferece cursos de introdução à economia circular e sustentabilidade, cursos de interpretação de todas as normas de meio ambiente, de energia, saúde e segurança, de auditor interno, tenho também parceria com vários consultores em áreas bem diferentes, que para atender a alguma necessidade, a gente chama esses colegas. O meu site, ele está sendo finalizado, ele deve estar no ar no máximo daqui 10 dias, no máximo. Mas então, eu deixei, vai se chamar mesmo, Mindset Circular Solutions. E eu deixei o meu e-mail particular, meu telefone. Fique à vontade, a gente pode fazer turmas virtuais para interpretar as normas, para discutir, desenvolver algum curso direcionado, porque, Patrícia, o que eu vejo, assim, e que alguns colegas têm mencionado, é a falta hoje de empresas no mercado que ofereçam alguns cursos com essa visão multidisciplinar, sistêmica. E é difícil a gente chegar no mercado hoje e não ter uma visão um pouquinho ampla. Você não precisa ser expert em todas as ISOs, mas você tem que saber um pouquinho o que cada uma, do que se trata. Você não tem que ser expert em sustentabilidade e economia circular, mas saber o que é a sigla ESG, o que é economia circular, dar um exemplo, discutir, isso faz toda a diferença. Então, modéstia à parte, eu acho que o caminho profissional que ele foi se abrindo para mim me proporcionou um pouco dessa visão. Então, estou à disposição aí para a gente somar juntos, aí desenvolver muita coisa. Eu vou passar para os alunos, né, que não estão aqui, o seu contato também, porque eles me perguntaram, eu falei, olha, gente, eu vou descobrir, até comentei com você, eu vou descobrir e passo para vocês, porque... Obrigada. É verdade, você sabe que eu estou tentando trazer um ciclo de palestras, assim, com profissionais do mercado, então a gente vai falar com um gestor de meio ambiente, saúde e economia, essa parte de economia circular da Heineken também, e eu estava conversando com outros colegas, assim, e eles falaram, sabe, Patrícia, o que a gente tem notado é que, na verdade, a gente tem vaga para ofertar para esses profissionais. Esses dias passados, a Michelin entrou em contato comigo, e, assim, o que a gente percebe é que eles buscam com um determinado perfil, e o aluno que sai da graduação, né, ou do mestrado, não tem esse perfil, porque está faltando fazer essa profissionalização aí, esses cursos, entender melhor. Então, é bacana porque, sabe, isso daí ajuda muito, né? Você pode não ter experiência, mas você tem a noção, né? Estudou aquele assunto, e isso ajuda muito a entrar no mercado de trabalho. Então, faz diferença. Com certeza. Com certeza. As ISOs precisa, no mínimo, ter uma introdução ao assunto para complementar. É verdade. Não vou mais tomar do seu tempo, vamos ver. Imagina. Ó, peraí, tem alguém falando aqui no... Ex-aluna do IQ, atuo com sistema de gestão. Legal, Daniela. É bom, tá vendo? A gente vai compartilhando. Oi, Daniela. E vai... Oi, meninas, boa tarde. Obrigada por compartilhar o link, viu? Obrigada a você. Eu vou precisar sair agora, que eu estou também trabalhando, mas parabéns pela palestra. Obrigada, muito prazer.
Prazer é meu. Aí, pessoal, se ninguém tiver mais nada a perguntar, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? A gente sempre espera um delayzinho, assim. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar o seguinte, igual você falou da questão dos cursos e tudo, quando você montar a turma e tudo, tem como você estar informando a gente ou estar informando a Patrícia para que ela possa falar para a gente? Claro, com certeza. Inclusive, até se vocês quiserem conversar entre vocês, não precisa ser turma grande, não. A gente faz uma turma menor, vamos começando. O importante aí é vocês estarem aí com essa qualificação, esse entendimento, né? O certificado é importante também para o currículo de vocês. Fiquem à vontade. Ai, muito bom, gostei. Não, eu acho assim muito legal, muito importante, porque assim eu já trabalhei dentro de empresa na área ambiental, fazendo a gestão e tudo, e é o que vocês falaram, a questão da ISO, já faz uns 3 anos que eu estou afastada da indústria, mas estou seguindo outros caminhos, mas a questão da ISO assim, é realmente as mudanças, modificações que vieram nas diretrizes e tudo foram bem grandes. Entendeu? Colegas meus que eu indústria e tudo comenta isso. A questão da dificuldade, às vezes, até, entendeu? Com relação a auditorias. Então, assim, eu acho assim, é o que vocês falaram, como está sempre mudando, a gente tem que acompanhar, entendeu? Mesmo eu não estando atuando na indústria, eu gosto de ficar por dentro das mudanças. É importante. Tem que sempre atualizar. Você quer perguntar, Renata, falar alguma coisa? Boa tarde para vocês. Obrigada pela palestra, foi muito boa. Obrigada. E eu queria, assim, só relatar um pouquinho que vocês falaram, que muita gente, igual a Patrícia falou, que não tem a experiência e sim o conhecimento, né, da parte da ISO e tal. Comigo foi um pouquinho o contrário. Eu não tinha o conhecimento da ISO e acabei entrando na empresa, né, na indústria, e acabei aprendendo assim com o dia a dia mesmo. E até uma curiosidade que eu gostaria de perguntar é que a gente fez todo o processo de qualificação da ISO, certificação, porém ela não foi auditada. E eu gostaria de saber como é que está acontecendo esse processo de auditoria em meio à pandemia, por exemplo. Então, Renata, depende do segmento da empresa e da própria necessidade da empresa. Eu tenho feito auditoria presencial, 100% presencial, mas também, alguns meses atrás, por exemplo, uma empresa lá de Santos, que era lá do terminal portuário, no primeiro dia ela me enviou e no segundo a documentação. Eu realizei essa auditoria à distância para conhecer um pouquinho tudo. Depois, nos outros 3 dias, que foram quarta, quinta e sexta, eu estive lá presencialmente, chequei a parte operacional em loco. Sim. Então, está acontecendo das duas formas, só que agora mais fortemente presencial. De 2 meses para cá, pelo menos os meus colegas, eles estão indo presencial, mais do que antes. Entendi. Obrigada. Imagina. Olha aí, Renata, fica a dica aí para sua empresa, ó. Chama a Patrícia que as coisas andam. Pois é. Às vezes a gente Estou à tem que disposição. trocar o foco. Não, isso é verdade, né? Eu trabalhei com a ISO 17025 e assim, aconteceu uma coisa muito parecida, né? A gente tinha contratado uma empresa para fazer auditoria interna, né? Consultoria, auditoria, e não estava andando, e a busca, a solução foi trocar, né? Teve um gasto maior aí, mas a rapidez, né, a celeridade do processo foi, né, foi tão eficaz, assim, que logo depois, enfim, foi certificado. Então, assim, às vezes a gente tem realmente que buscar boas empresas de auditoria, né, bons profissionais, até os mais qualificados, né, Patrícia? Porque eles já sabem de todas as não conformidades, né, possíveis, né, assim, já vai direto no foco. Então, vai muito mais rápido. Então, vale a pena investir, né, nessas empresas, né, como da Patrícia aí, de auditoria, que já tem esse conhecimento,
porque o que a gente mais quer é ver o retorno do investimento, na verdade, né? E, enfim, depende muito do profissional da auditoria. É verdade. O retorno para a empresa ele é muito maior do que só o certificado. Isso é inquestionável. Verdade. É isso aí. Então, Patrícia, para a gente não tomar mais o seu tempo, né? Eu coloquei aqui, ó, no chat, né, o seu contato, né? Certo. Donaire@gmail.com, né? Telefone 11 99 01 03 171. Então, o pessoal aí que quiser, como eu falei, eu estou na academia há 10 anos, então saí do mercado há muito tempo aí. Então, eles me perguntam de cursos, eu realmente, assim, eu estou indicando a Patrícia porque eu agora, né, por exemplo, eu não tenho nem competência para falar sobre economia circular, nem nada, mas assim, aí o pessoal pode procurar a Patrícia, e quando a Patrícia também já tiver o site, né, Patrícia? Isso. Você me manda os cursos aí, sei lá, um portfólio de cursos, aí eu divulgo aqui pela universidade, porque eles vivem me pedindo e eu realmente, a academia vai deixando a gente restrita, é outro problema da academia também, né? Ficar lá tem que sair um pouco da cadeira do pesquisador e começar a interagir mais com a sociedade. Mas aí, enfim, a gente vai conversando, né? Eu passo para eles, eu queria dizer, né, mais uma vez que foi um prazer, né, ter a Patrícia aqui com a gente, né, compartilhando aí de tantas informações preciosas aí, né, deixando seu tempo aqui com a gente também. E eu e a Patrícia, a gente não se conhece pessoalmente, mas agora a gente se conhece. Já nos tornamos amigas de tanta afinidades. A gente já tem uma ligação tão profícua e tão longínqua que a gente nem imaginava, mas assim, foi muito legal, né? E queria mais uma vez, então, externar, né, a minha gratidão pela Patrícia ter aceito a oportunidade de falar com os alunos, né? E ter trazido essas oportunidades aí. E aí, Paty, finalizo aí com você, mas mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um enorme prazer aí, espero ter plantado uma sementinha aí para todos vocês, do desafio que a gente precisa aí enfrentar, e que todos nós somos corresponsáveis. Obrigada aí pelos alunos. Um beijão, obrigada para todos. Após de terem comparecido aí da graduação, fiquem com Deus, viu? Um abraço. Boa tarde, gente. Obrigada, boa tarde. Paty, fica aí para a gravação. Muito obrigada, boa tarde.